Olá, meus irmãos, passando hoje, neste domingo 31 de março, ofício solene, ressurreição do Senhor. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 20, versículo 1 ao 9. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi encontrar com Simão Pedro e com outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Ressurreição do Senhor. No centro da nossa fé está a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai nos afirmar São Paulo apóstolo na segunda leitura, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4, mas também 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 6 ao 8, e na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 43. Então, se Cristo não ressuscitou, a igreja não tem sentido. Nossa fé não tem sentido. A vida humana não tem sentido. Pior, começa a ter sentido o que já cantamos sobre o desencanto da vida, que foi uma longa noite de fracassos, que nos deixou descrentes, cheios de cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. A vida sem Deus é um notar que o homem tem um defeito: desejar aquilo que não tem finalidade, desejar aquilo que não pode ser completado. Seria uma incompletude, um defeito. Mas na natureza nada tem um defeito ou um fim em si mesmo. Ora, um fim melancólico que leva ao nada da terra fria. Ora, a poetisa argentina Maria Helena Walsh, independentemente da fé que possa ter tido, ao considerar a vida à luz da ressurreição, ou ao colocar a verdade da ressurreição dentro do dia a dia da nossa vida, dizia de forma poética que muitas vezes a mataram, muitas vezes ela morreu, e, no entanto, aqui estou ressuscitando. E assim é de fato, desde a ressurreição de Jesus, caminhamos não de fracasso em fracasso, e sim ressuscitando e cantando. Muitos nos matam durante essa vida, nos matam espiritualmente, intelectualmente, em alguns casos materialmente, enquanto não chega a morte que nos faz passar da esperança à realidade da nossa vida escondida em Cristo. Então a poetisa contempla a cigarra que surge depois de um ano debaixo da terra como uma sobrevivente de guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás. Quantas noites passarás desesperando
mas alguém te resgatará na hora do naufrágio para ir cantando. Alguma coisa aconteceu e os evangelistas contam o ocorrido, com a transmissão oral da lembrança do que houve, e depois com a inspiração do evangelista que escreveu. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a realidade, esse é um acontecimento. Isso não é poesia, é um acontecimento no mundo real, físico, segundo as Escrituras. Ressuscitou e foi visto. Prova material e documental de tipo jurídica. Tem as pessoas que o viu, as pessoas que deram notícia para nós nesse testemunho de fé e de amor que hoje perseguimos e continuamos. Este é o núcleo da nossa fé. Jesus está vivo e se deixa ver por algumas testemunhas e nos transmite experiência com o ressuscitado. E cada um de nós deve ter essa experiência de presença do ressuscitado nas nossas vidas. A fé primitiva relata o acontecimento em 4 etapas bem determinadas. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto. Foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, como primícia daquilo que ocorrerá conosco também no último dia. Ressuscitaremos também e teremos como Cristo corpos gloriosos, participando da divindade por meio de nosso Senhor. Mais tarde, os cristãos falarão do túmulo vazio. Maria Madalena vai ao túmulo, vê que a pedra que o fechava tinha sido retirada. Corre ao encontro de Pedro e do discípulo amado e lhes diz que o corpo do Senhor tinha sido retirado do túmulo e não sabia onde estava. O túmulo vazio não é indício da ressurreição. O corpo podia ter sido tirado e colocado em outro lugar. Os 2 discípulos correm até o túmulo. O discípulo amado chega primeiro e vê as faixas de linho no chão, mas não entra. Pedro chega, entra, vê as faixas no chão e o sudário dobrado em um lugar à parte. Entra então o discípulo amado. Ele vê o túmulo vazio e acredita que Jesus ressuscitou. O evangelista destaca a fé do discípulo para toda a comunidade dos seguidores de Jesus. Discípulo é aquele que crê. Fé sobrenatural, não mera crença. Embora soubessem pela doutrina comum dos judeus que há uma ressurreição dos mortos, não tinha ideia do que isso pudesse significar. A sensibilidade de discípulo fez com que o discípulo amado, aquele que mais ama, percebesse que o corpo não tinha sido tirado. Algo a mais tinha acontecido. O que de fato? Todos que esperar o testemunho dos que ouviram. Então temos esse testemunhal dos discípulos, dos apóstolos, essa fé que é passada de geração em geração. E todos nós podemos experimentar a ressurreição do Senhor nas nossas vidas, na Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E da sua presença nas nossas vidas. Que a ressurreição do Senhor sejam para todos um aumentar da fé, da esperança e da caridade nas nossas vidas. Que o nosso amor uns pelos outros demonstre de fato que Jesus está à direita do Pai e está dentro da inabitação da alma, nos nossos corações. Feliz Páscoa a todos. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 117: este é o dia que o Senhor fez. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.